Depois de uma grande tempestade varrendo uma região maior que o estado de São Paulo, o estado todo, bem maior que o estado de São Paulo, naquele mesmo local veio o ciclone que nunca visto na Terra com tanta velocidade, mais de 300 km por hora. E assim em vários lugares da Terra isso está acontecendo, como uma amostra do poder da natureza, para que nós possamos compreender e perceber com inteligência divina o porquê disso. Vemos também essa grande contestação numa parte do bloco islâmico, no Egito e outros países que estão proliferando essa ideia. Tudo isso é uma amostra de uma época em transformação, onde as pessoas não estão satisfeitas com nada, principalmente quando o regime é de imposição, como diz humanamente, de ditadura. Tudo isso é uma amostra de um mundo que se renova. Outro ponto interessante que nós nem sempre prestamos atenção, essa quantidade de crianças precoces que não sabem nem calçar os seus sapatos e nem vestir as roupas direito, mas sabem manipular o mouse do computador eximamente, sem ninguém ensinar. Então, tudo isso é uma demonstração da precocidade das crianças que estão nascendo, com uma inteligência que independe da palavra ensinar, coordenar, mandar, impor, é independente. E cada vez mais estão nascendo essas crianças que têm essa precocidade de acordo com o intelecto que desponta nos dias atuais e sobrepondo em tudo que faz parte do conhecimento humano com independência. Isso tudo é uma demonstração do mundo novo, a liberdade que está surgindo, mas nem sempre a maioria compreende isso. Tudo isso demonstra o novo mundo com seu alvo de liberdade, atingir o alvo que é a liberdade, e que as crianças estão nascendo com esta capacidade, dentro de uma estrutura do mundo atual, que é o que será daqui para frente. Não é de espantar nem admirar se nascer uma criança dizendo: para que eu quero ir na escola? Eu já sei tudo isso, e começo a ensinar para os professores. Não é de admirar se isso começar a acontecer. Se ele for, ele vai para ensinar os professores, porque ele não precisa de escola. Ele já nasce dentro de uma era que nem os professores entendem, porque não sabem o que estão fazendo. E essas crianças, mas eu sei da época atual, sei o que vai acontecer, o que deve acontecer, e como deve acontecer, e por que deve acontecer, e que todos nós devemos saber. Então eu não preciso manipular o mouse. O mouse já tem quem vai manipular, eu não preciso disso. E muito mais crianças vão nascer com qualidades que para os humanos comuns é um espanto, mas isso é normal. É a época da liberdade, onde tudo está ativo e normal dentro das crianças, dentro das pessoas que estão nascendo, pelo menos uma grande maioria hoje. Porque palpita e brilha e paira sobre o nosso mundo terra esses elétrons onde nós devemos nos libertarmos. Essas crianças com tanta precocidade não vai pensar como nós, mesmo nós nascendo, como nós damos umas de caduco, apaixonando. Isso é uma imbecilidade, enlouquecendo. Essas crianças com certeza não vão passar por isso, nunca vão passar por essa doença, porque já nascem curadas, mesmo que os pais são tuberculosos de compreensões ou cancerosos, mesmo que não seja físico, mas está na cabeça a falta de compreensão, é um tipo de doença. Mas eles nascem, faz parte da nova sociedade, e nós devemos acompanhar com inteligência e com liberdade, e compreender, porque essas crianças não vão passar pelas bestialidades que nós às vezes passamos, por essa ignorância
de querer, por causa que o outro, querer o outro, você adoecer, enlouquecer, endoidecer, apaixonando. Essas crianças estão livres disso, porque eles nascem com uma coisa chamada amor, e só amor quando eu sou livre. Nós já explicamos muitas vezes, ninguém ama se apaixona, isso é um axioma. Ninguém ama se apaixona, é um bruto, estúpido, que não faz parte da época atual, não é inteligente. O amor só é possível quando não há paixão, não há prisões, não há nada que possa direcionar voltado para o mundo centrípeto. Essas crianças nascem centrífugas, voltada para um mundo de expansão, não paira sobre o mundinho terra, mas numa compreensão expansiva de todo o sistema e assim sucessivamente. O que os cientistas hoje não sabem explicar, através de aparelhos que alcançam além do sistema tempo nosso, quebra essa barreira e mostra rudimentemente outros sistemas há milhões, há eons de anos-luz, essas crianças nascerão com compreensão total, porque eles sabem, descobrem que existem, mas não sabem como, de que forma, o que é isso, sabem que está lá, mas não tem capacidade de discernir como é isso. Até comparo que há um mundo muito distante que é parecido com a Terra, mas eles falam, mas será que tem gente lá? Ele é muito quente, é muito gelado, mas parece que a Terra tem água, tem algo verde. Cada mundo, cada sistema existe humanidade, só que diferente, não são biológicas como nós. Nós somos um sistema biológico dependente de micróbios, bactérias, vírus. Há mundos que as pessoas não respiram como nós. Eles nem precisam de oxigênio, porque eles não têm um sistema biológico. Todo mundo de sistema biológico precisa de oxigênio, precisa respirar como nós respiramos, senão eles não existem. Mas há mundos que não, a humanidade, até parecida conosco, não tem essa necessidade, exceto alguns planetas que têm oxigênio. As pessoas parecidas como nós, às vezes não têm um crescimento biológico como nós, às vezes uma estatura gigante, mas um pouco diferente, mas que tem um habitat com energias parecidas com a nossa. Isso existe, mas os cientistas não sabem, mas nós sabemos. Eles vão atrás de algo que eles jamais compreenderão e nem têm a capacidade de compreender que existe realmente planetas parecidos conosco, onde nós até podemos habitar. Agora, o X da questão é como chegar lá. Com o corpo físico nós nunca vamos chegar, porque está muito longe. Pelo menos por enquanto. Eles ficam visando Vênus, Marte, que está mais muito distante de outro sistema solar, talvez nesse que eles mais ou menos acham que é parecido conosco, não é? E essas crianças estão nascendo com essa capacidade. E para nós observarmos e saber dessa realidade, é só observar o que está acontecendo agora na Terra. A era aquariana fazendo existência, demonstrando que ela está presente, mas para isso tem que haver uma seleção a partir da limpeza da calota terrestre. São Germán, 60 anos atrás, ele disse, quando vocês observarem que a natureza está limpando a calota, essa camada da superfície, então vocês estão quase dentro da era de aquário, totalmente, porque os novos habitantes precisam até de uma capa, de calotas diferentes. Essa capa usada pelos humanos não serve para a nova humanidade, é preciso limpar, para que venha uma natureza mais adequada àquela nova humanidade, onde nós vamos cuidar, onde nós não precisamos de petróleo, nós não precisamos de energia atômica do jeito que nós usamos, vamos usar, mas de uma forma inteligente, integrada à saúde e à liberdade, à expansão ultra-universos. E isso nós, no caminho divino, na senda espiritual, precisamos já estarmos abertos agora.
como nós percebemos que estamos começando a ficar abertos? Quando nós sentimos dentro de nós, observar que nós não estamos mais apaixonando, independente da idade, porque os jovens é uma lição para os cabeças brancas, é uma lição para os... Quando nós começamos a abrir e nós percebemos que essa doença não está mais fazendo parte de nós, então nós estamos começando a fazer parte da nova sociedade. Porque se nós não depurarmos, purificarmos de tudo isso, nós vamos ficar perdidos no mundo dessa nova humanidade. Nós podemos até durar 500 anos, mas nós vamos ficar feitos paspalhos no meio deles. Nós não vamos entender. Eles são tão livres, tão saudáveis, tão divinos, tão transcendentes, que nós vamos ficar perdidos. Nós vamos ficar com um débil mental no meio deles. Assim como acontece quando alguém, por descuido, não está preparado, entra numa dimensão daqui da Terra, de outros irmãos, aí você passa com um débil mental, fica lá jogado, não é? E isso vai acontecer conosco também agora na superfície, nessa dimensão que nós estamos, com esse tipo biológico. Então nós temos que nos prepararmos a partir de tudo isso que está acontecendo, essa cobrança da natureza, para que surja a humanidade do tempo atual, o mundo novo. E o alvo é a liberdade. Eu já expliquei como eu sei que eu estou começando a ficar livre, quando eu não tenho a doença da paixão, da necessidade do outro, como um animal racional, onde eu passo a ser um animal transcendental, deixo de ser animal, mas o corpo animal numa vivência espiritual. Eu tenho uma direção, e nós na sede espiritual precisamos nos autoanalisarmos. Como eu estou nesse parâmetro? Se eu ainda estou ignorante demais, atrasado demais, eu preciso procurar me libertar disso, observar mais se eu ainda estou nessa prisão, senão eu já estou precocemente velho, enquanto nas crianças precocemente adultas e não velhos. E às vezes eu tenho idade de 30 anos, 40 anos, 20 anos e sou precocemente velho, porque a velhice é a maneira de compreender cerebralmente as coisas. Não é nem sempre a decrepitude do corpo. Eu estava querendo entender e uma luz me disse: observe que há poder, sabedoria e amor. Tudo no mundo funciona através de uma trindade. E essa trindade, para uma compreensão transcendente, significa combinação, ação e solução. Assim no nosso mundo. Então essa trindade passa a ser a nossa inteligência. Combinação, ação e solução. Poder, sabedoria e amor. Onde não há essa capacidade de compreensão, há apenas um contrato, para que outro exerça o que você quer, ou você exerça o que o outro quer. E os resultados não têm amor, porque é feito na dependência e na necessidade, e não na liberdade. Então não há poder nenhum, apenas um contrato. Devemos estar em combinação, ação e solução. Poder, sabedoria e amor. Combinar é como se fosse contratar, fazer algo escrito para dizer o que você vai fazer para o outro entrar em ação e depois solucionar e você receber em forma de amor. E não em forma de comprar, vender, mas em forma de combinações. Algo que se combina para que você entre em ação e distribui em solução aquilo que é solucionado, formando um todo na humanidade. Então vamos para a nossa missa e com isto, para que nós possamos refletir durante a semana, para que nós possamos crescer, entrar no mundo onipotente, onipresente, uniabarcante, onisciente.